Chegando o Halloween. Ei, Júlia, onde foi que tu comprou essa fantasia de dragão? Que fantasia. Toma! Não choras, não é pra chorar. Ainda por cima é valente. Desculpa o atraso, professor. E por que tu não veio de vassoura? Lá fora tá chovendo, Juninho. Então era só ela vir de rodo. Tu tá me chamando de bruxa, é? Eu? Jamais. E teu aniversário, dia 31? Dia 31? Oxi. Mas dia 31 é o dia das bruxas? Bruxa só se for tua mãe, porque eu sou um anjo que caiu do céu. Mas tu sabe que o anjo que caiu do céu foi o Tinhoso.